Participe de um de nossos cultos na Igreja Brasil para Cristo de Cajubi. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste lugar. Temos cultos, quinta-feira, às 8 horas da noite, aos sábados, 8 horas da noite, e aos domingos, às 6 horas da tarde. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. Ele está aqui. Agora há pouco eu estava vendo um cenário lindo. Eu sempre saio ali fora e procuro olhar para o tempo que Deus criou. Pode se sentar e ver o que Ele tem preparado para mim, para nós, para quem está olhando para os céus. Obrigado. E nós vimos ali, falei, Anderson, grava isso. Uma divisão, uma coisa linda. A pastora Benedita, eu chamei ela falou que era de Deus. Então, falou um nome. E logo, entre tudo aquilo, entre as divisões ali de cores, o planeta Júpiter, apontando e brilhando, por esse dia ele está brilhando muito, eu não entendo esse negócio. Mas sei que eu observo ele há muitos anos. E ele brilhando muito forte entre tudo aquilo. E eu comecei então a imaginar, o Senhor está lá, olha quantos milhões de quilômetros, o Senhor está lá, o Senhor está aqui. O Senhor, enquanto Elias Júnior adorava o Senhor está sendo adorado aqui, e o Senhor está lá. E logo a gente sempre lê alguma coisa, alguma informação, e sabe que o planeta Júpiter, ele é um satélite. Ele é o escudo que protege a Terra contra lixos e tantas coisas mais. Não atinge a Terra porque ele, cai tudo sobre ele. E eu começo a imaginar a grandeza desse Deus que enviou Jesus, o seu Filho único, para que fizesse isso em nosso favor. Quantas tranqueiras, quantas coisas ruins que poderiam nos tirar de cena, quantas coisas ruins que poderia ter destruído nossas vidas, mas Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso escudo, para nos livrar de todo esse mal. É por isso que nós estamos aqui. Nós não temos força por nós mesmos, nós não temos proteção, irmãos, por nós mesmos, porque nós dependemos dEle. Davi fala que Ele é o esconderijo de proteção. Muitos dos profetas e outros salmistas falam que Ele é o nosso esconderijo. Mas a palavra nessa noite, que eu estava estudando essa tarde, passei o dia hoje, não me critique, só fui escovar os dentes na hora de me preparar para vir para cá. Fiquei o dia todo concentrado. E quando eu li a palavra do Senhor, eu deparei com o Salmo 139, que ele nos dá um tema para essa noite,
para nós entendermos o agir e o trabalhar de Deus. Quem é Deus? A maioria das pessoas que servem a Deus, servem limitado, não conseguem aprofundar, porque Deus é Deus só até a hora que está favorecendo, que Deus só é Deus dentro do limite do nosso pensamento, que às vezes o pensamento do homem é limitado. Quando eu falo do homem, o pensamento da mulher é limitado. Então Deus, muitos colocam limite no agir de Deus, não conhece quem é Deus. De repente, um simples pensamento de dúvida, ele fica e cria morada. E começa então a negação, começa a negar. Acha que Deus não é capaz, que Deus não pode fazer. Se o pastor não fizer, Deus não vai fazer. Se a pastora não fizer, Deus não vai fazer. Se o profeta, o apóstolo, o bispo, seja lá quem for, não fizer, Deus não vai fazer. Pelo contrário, Deus não depende de mim, Deus não depende de ninguém, porque Ele é Deus, nós somos apenas um porta-voz de Deus, mas o sobrenatural, a cura, a libertação, a transformação, o poder, a palavra, o rema, está com Ele. Quando Ele diz já, é porque é já. Se Ele diz levanta, porque é para levantar. Se Ele diz senta, porque é para sentar. Se Ele diz está curado, porque está curado. Se Ele falou que no coração está acontecendo isso, é porque Ele sabe. Então coloquei como tema, ou seja, eu escrevi como tema: não existe um lugar onde Deus não possa estar. Não existe um lugar onde Deus não possa estar. E aí, como é que fica? Como fica a nossa condição? Como fica o momento que a incredulidade quer invadir o coração? Por isso nós devemos ter uma vida de oração, e quanto mais nós oramos, mais nós entendemos Deus. E quanto menos nós oramos, mais complicada a nossa vida fica. E quando Deus começa a trabalhar usando a pastora Benedita, eu conheço. Se existe um profeta que eu conheço, é esse aí. É esse. Já ouvi muitos, mas que eu ando há 36 anos, vai fazer? Que não adianta você ver de primeira mão, mas você não anda dia a dia com a pessoa. Nós apenas estamos vendo uma vez, ou duas. Quando você abre a internet, você vê uma coisa talvez bonita, mas você não conhece a vida de quem escreveu. Vê talvez olha que bacana isso, mas você não sabe quem é. Amém? Mas quando nós conhecemos, andamos juntos, sabemos quem é quem. Então não existe um lugar aonde Deus não possa estar. E se Deus está em todo lugar, Ele é um Deus que preocupou comigo, com você, senão Ele não teria enviado o seu Filho. Para muitos a vinda de Jesus aqui não significou nada, porque não acredita no que Ele fez. Mas Ele fez, e Ele é poderoso para restaurar, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para transformar, Ele é poderoso, Ele conhece o nosso interior. O Salmo 139. Senhor, vamos ler só a partir do versículo 7, Jéssica, e até o versículo de número 12. Vamos lá, para a gente ganhar tempo.
para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da sua face? Para onde eu irei? Ou seja, aonde eu vou me esconder? Aonde Deus não esteja? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, o que acontece? Bem forte. Se subir ao céu, se fizer no Seol a minha cama, ei, no céu ele está, na profundeza da terra ele também está. O salmista está dizendo que não tem como fugir da presença de Deus, porque Ele está em toda parte, Ele está, porque Ele é Deus. Eu estava lendo Gênesis, uma coisa que você ouve constantemente pela televisão, principalmente na época da política, eles começam com uma conversa assim: o alimento vai acabar, o alimento vai desaparecer. Eu estava lendo, quando Noé sai da arca, e Deus fala com ele as palavras com respeito à destruição, Deus fala: enquanto a terra existir, a semeadura e a colheita nunca vai acabar enquanto a terra existir. Eles tentam confundir a nossa cabeça, mas enquanto a terra existir, a semeadura e a colheita não vai parar, vai sempre acontecer, ela sempre vai acontecer. Aí eu dou uma olhada para o meu pé de abóbora e eu falo: eu não plantei. Não foi eu quem plantei, mas eu olho cada abóbora bonita, eu falo: eu não plantei, mas Ele fez nascer num pedaço de terra, de 1,5 metro quadrado, apareceu, e eu coloquei os estaleiros lá, e ela foi subindo como se fosse uma vinha, mas é abóbora. Eu comecei a entender. Eu não consigo comer toda aquela abóbora. Oi? Eu não consigo comer toda aquela abóbora. A gente não consegue. Aí a gente divide, né? Cido comeu, a família da Kelly comeu, a irmã Fátima. E tem lá mais alguns irmãos do Daniel, está esperando lá. Eu estou querendo dizer, irmãos, que eu não plantei, o pássaro talvez veio com essa semente e deixou cair ali. Agora Deus fala com Noé: enquanto a terra existir, semeadura e colheita vai sempre acontecer. Isso não está na força do homem, o homem quer ganhar dinheiro com isso. Mas se cada um, irmãos, olhar um pedaço de terra e plantar alguma coisa, nasce, não vai faltar. Porque a palavra de Deus foi falada que enquanto a terra existir, vai plantar e vai colher. Ele não diz que a terra vai negar. Nós olhamos ali em Israel, adentrando o deserto, o mundo não consegue entender como que eles conseguem fazer aquilo tudo, como que eles conseguem canalizar a água e fazer com que o deserto venha produzir alimentos. Então Deus está mostrando que Ele é poderoso. A palavra dele não cai por terra.
Não é porque o presidente fulano ou ciclano ou do mundo, a ONU, fala o que quiser, mas a palavra de Deus, ela permanece, passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. E ele disse: enquanto a terra existir, vai plantar e vai colher. Aí daqui a pouco eles falam: o mundo não está resistindo, a população. Será que o Deus de Gênesis não sabia disso, que escreveu Gênesis? Não sabia disso? Ele fala: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Se ele disse isso, por que nós devemos preocupar com aquilo que os homens estão falando? A Bíblia é clara, ela é maravilhosa, é a palavra de Deus. Ah, mas nós estamos vivendo o fim do mundo. Irmãos, nós temos que fazer a nossa parte, fazer o bem, amém? Fazer o bem e acreditar no Senhor. E viva da melhor maneira que você possa. Não é amedrontar as pessoas. Se ele vier, nós estamos prontos. E se ele não vier, nós também estamos prontos. Amém? Então Deus, sabedor de todas as coisas. Senão daqui a pouco os jovens falam: poxa, eu queria casar. Né, Elias? Será que eu vou ter tempo? Siga a sua vida, siga o seu curso. Creia nele. Amém? E seguindo a palavra do Senhor, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. Quando fala, irmãos, extremidades do mar, até ali, o que acontece? Vocês estão acordados? Até ali, mais forte, até ali, e a tua destra me susterá. Volta um pouquinho. Se eu tomar as asas da alva e se habitar na extremidade, a extremidade do mar, irmãos, há um momento que alguns quilômetros, águas profundas, não existe sonda que resista, não existe nada que possa sobreviver, mas conseguiram saber que há peixes que não têm olhos, que sobrevivem às águas profundas, aonde o homem não pode chegar, mas os peixes estão lá. Se o submarino descer até lá, ele é pressionado, ele é moído como uma laranja seca. Mas os peixes criados por Deus estão nas extremidades da terra, nas profundezas da terra. Mas está falando aqui o salmista: se eu tomar as asas da alva e se habitar nas profundezas do mar, até ali, até nas profundezas do mar, aonde a ciência não chega, o homem não chega, aonde há espécies diferentes que Deus criou, mas se nós chegarmos até lá, Ele nos achará, porque Ele está lá também. Será que Ele não tem poder para cuidar das suas coisas? Será que Ele não tem poder de resolver o teu problema, Jonas? Não precisa atirar para todo lado desesperado, achando, não é o seu caso, que vai acertar um alvo. Você não faz isso. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Não preocupem com negócios. Faz a sua parte. Siga o curso. Mas não fique desesperado.
Porque Ele sabe onde está um bom negócio para você fazer. Ele sabe onde está. Ele sabe onde está um bom homem, uma boa mulher. Ele sabe do que nós precisamos, do que você precisa, do que eu preciso. Preocupamos, Regis, com coisas mínimas, mas Ele é um Deus de coisas grandiosas e poderosas, que já está preparado para nós. Já está tudo preparado. Até ali tua mão me guiará. Há louvor que fala assim: até ali as tuas mãos me guiará, e a sua destra me sustentará. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas profundezas do mar, até ali a sua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Não a nós, Senhor, não a nós. A louvor da tua glória. E Ele diz então: se disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. As trevas podem querer te calar, te deixar você sem nenhum tipo de visão. As trevas podem querer fazer você chorar, entristecer, mas quando você confia nele, aonde você está, será luz à sua volta. Quem crê nisso? Deus está falando com você. Deus está falando. Versículo 12. Pois nem ainda as trevas me escondem de ti. Pode esconder, achar que está escondido. Mas a noite resplandece como o dia. Aos olhos de Deus, pode estar na densas trevas ou escuridão, mas vai resplandecer como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ficamos assustados, para nós faz diferença. Se apagar a luz, nós vamos tropeçar. Se apagar a luz, estamos impedidos e sem direção para caminhar. Mas para Ele não tem trevas, não tem escuridão. Para Ele é tudo a mesma coisa, porque Ele não depende da luz, Ele não depende da escuridão, Ele não depende de homens poderosos, Ele depende dEle mesmo, porque Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele é Criador, Ele é o artífice, Ele é o construtor do universo, é Ele quem fez. Então não há nada nessa terra que pode te parar, não há nada nessa terra que vai dizer você não vai conseguir, não há nada nessa terra que vai dizer para você está acabado, porque Ele disse: eu sou contigo. E quando Ele é conosco, fique tranquilo, tudo vai dar certo. Isso me faz lembrar em 1 Reis, capítulo 20, versículo 23, vou apenas ler esse versículo. Porque os servos do rei da Síria lhes disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso. E por certo, veremos se não somos mais fortes do que eles.
acontecia uma guerra assíria contra Israel, e nessa batalha, Israel massacra a Síria. Mas foi no alto dos montes, porque eles tinham ali uma coisa, eles queimavam incenso aos deuses nos montes, eles faziam as suas oferendas nos montes, porque eles achavam que os deuses habitavam nos montes. E agora eles guerreiam contra Israel, e Israel vence eles nos montes. Mas agora eles se reúnem, eles não pararam para pensar que eles estavam falando de um Deus diferente, não dos deuses inexistentes que estão sob os montes. Eles não pararam para pensar, e eles calcularam que se eles foram derrotados porque eles guerrearam no monte, e o Deus Israel era apenas Deus dos montes, mas eles não tiveram um pensamento em saber quem é o Deus que nós servimos, o Deus do salmista, o Deus da palavra, o Deus de Israel, o Deus que está em todo lugar, o Deus que ninguém pode esconder, um Deus que é Deus de montes, um Deus que é Deus de vale, um Deus que é Deus da escuridão. E eles achavam, vamos guerrear com eles no vale, e vamos saber se Deus é Deus no vale, nos vales com eles. Porque os deuses que eles acreditavam agiam só nos montes, e eles calcularam que Deus de Israel era um Deus que só agia nos montes. Vamos atrair para campos rasos, para o vale, e lá no vale queremos saber se eles vão ser fortes lá nós vamos derrotar. Mas eles não sabiam que o nosso Deus é Deus de toda hora, é Deus de todo tempo, é Deus de todo momento, é Deus que age em tempos oportunos, em tempo de tristeza, em tempo de angústia, em tempo de dor, em tempo de depressão, em tempo que está passando por crise. Deus é Deus para ir aonde você está e agir na sua vida, e não há nada nessa terra que possa impedir o agir dele na sua vida. Quantos aqui não eram nem para estar aqui, mas estão, porque ele é Deus que age dando saúde, é Deus que fecha a sepultura, é um Deus que age em tempos inesperados para nós. É um Deus sabedor de todas as coisas. Então eles caíram do cavalo, foram derrotados, porque o nosso Deus, não importa que situação, Ele age, Ele ouve o clamor daquele que está clamando, o teu choro às escondidas. Muitas vezes as irmãs, as mulheres, elas choram às escondidas, choram desesperadas. O marido talvez não vê, os pais não vê, mas Deus está lá vendo o seu choro, está pronto para responder a sua oração, ainda que seja um sussurro, ainda que a voz não saia pela tua boca, mas Ele está te ouvindo e vai responder a tua oração. O povo de Deus sofre, sabe por quê? Porque não acredita nesse Deus, porque se acreditasse não tinha por que chorar, não tem por que sofrer. Então nós sabemos que Deus, quando Jonas, ele foge de Deus e toma a direção errada de onde Deus o chamou, e com isso acontece, pega o navio para Tarsis, e ali começa a ver o vendaval, o mar ficou revolto, e eles tiraram a sorte, só para a gente encurtar, e a sorte caiu em Jonas, e Jonas falou, pode me jogar nas águas, porque eu sou culpado. Lançaram ele às águas. Lá vai um homem o mar, e vem passando um grande peixe, talvez um monstro marinho. Alguns falam baleia, mas a Bíblia não dá esse relato.
estava passando por ali, engole como se estivesse engolindo talvez uma formiga. Lá no fundo, ninguém sabia o que estava acontecendo, na profundeza dos mares. Mas no profundo dos mares, no ventre de um peixe, alguns falam que ele dobrou os joelhos, mas eu acho que não teria essa condição, porque o seu pescoço estava envolto por algas, tantos outros animais marinhos, mas ele fez uma oração, se foi de joelho, se foi deitado, eu não sei, mas ele estava numa condição que homem nenhum podia ver, ele estava numa condição que nada podia saber aonde ele estava, mas ele fez uma oração no profundo dos mares, do ventre de uma baleia, ou seja, de um peixe, desculpa, é um monstro marinho. E Deus estava lá. Deus estava lá. Deus estava lá e ouviu a oração, e ele ordenou o peixe: leva ele aonde eu quero. Que coisa tremenda, irmãos. O peixe chegou no destino de Jonas, vomitou ele. Deus ouviu do profundo das águas, dentro de um peixe. Por isso nós não devemos brincar com Deus. Ele quer nos ajudar. Vamos cooperar com Ele. Vamos cooperar com o Senhor. Vamos deixar Ele agir. Vamos deixar Ele mover as águas. Vamos deixar Ele fazer por nós o que Ele quer fazer. Porque Ele tem a nosso respeito um pensamento de paz, não de mal, para nos dar um fim que nós desejamos. Não tem como, irmãos. Eu tenho um versículo que eu pedi para o James me ajudar, porque foi um dos primeiros versículos que eu li num culto em um lar. Isso há 38 anos atrás. Estávamos ali num culto à tarde, 3 horas da tarde de um domingo, na casa da irmã Lourdes, e estava lá os jovens. Eu queria ser pregador, eu lia muito a Bíblia, mas eu não tinha uma oratória. Eu era muito novo na fé, e eu abri a Bíblia nesse versículo. Em casa eu treinei bastante, né? Aquele jovem treinando bastante, para chegar naquele culto à tarde, apenas ler o versículo. E foi me dada a oportunidade, e eu li o versículo, Jeremias 23, 24. Ele me veio em mente ali. E eu então pedi para o James me ajudar, com a ajuda do Google. Eu li esse versículo meio engasgado. Pastora Benedita, mas com vergonha depois, por causa das moças. De ninguém você fica com vergonha, é jovem. Fiquei com vergonha das moças que estavam ali, porque eu engasguei. Aí depois eu saí de lá murmurando comigo. Você não presta para nada, nem para ler a palavra de Deus. O que você está fazendo aí? Aí começa o diabo a agir. Você não presta para nada, nem para ler a palavra de Deus você presta. Olha que vexame você passou. Mas eu estou repetindo de novo esse versículo, não mais com o mesmo sentimento, porque Deus vem e transformou aquele rapaz. Hoje um homem, e lendo o mesmo versículo, esconder-se-á alguém em esconderijo, de modo que eu não os veja, diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra?
diz o Senhor. Deus não estava olhando eu ler o versículo naquele dia. Talvez hoje, muitas vezes ainda, eu poderei ler esse versículo, porque Ele é um Deus sabedor de tudo, e sabe onde nós vamos estar, Ele sabe o que tem preparado para nós, Ele preparou algo tremendo em seu favor e meu favor, porque Ele está em toda parte. Quando nós olhamos os 3 hebreus, que por não se dobrar a estátua, eles foram condenados à fornalha, e aqueceram a fornalha, fizeram a pergunta para eles de novo, se vocês têm mais uma oportunidade, se vocês negarem o Deus de vocês, vocês vão se livrar dessa pena, mas se vocês não negar o Deus de vocês, nós vamos aquecer a fornalha muitas vezes mais. E eles falaram assim: ó rei, fique sabendo, Ele pode nos livrar, se Ele quiser, mas se Ele não nos livrar, vamos morrer confiando nele. E eles agora então, na fúria do rei, escolhe um homem forte, que conduz agora os 3 amarrados. E o calor da fornalha era tão intenso, que aquele homem forte morreu na hora, queimado. E os 3 caíram no meio da fornalha. E o rei, olhando com fúria para ver a destruição, o massacre daqueles homens. Mas o rei não sabia que o Deus daqueles 3 rapazes estaria com eles no meio da fornalha, porque no meio do fogo Ele está também, se você estiver lá. E Deus caminhou com aqueles 3 rapazes no meio do fogo. E o rei ficou olhando, nós não lançamos 3, eu vejo 4, Deus está em toda parte. Não negue a sua fé. Não negue a sua fé. Creia em Deus. Ele fala, Jesus, no seu ministério terreno: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, creia também em mim. Não fique abatido ou triste. Olhe para mim, creia em mim. É isso que Deus quer de nós. Porque não há lugar nessa terra que Ele não está. Quando nós olhamos para Daniel, para nós encerrarmos, Daniel, por inveja dos outros ministros, porque ele era chefe dos ministros, e eles não queriam entender por que Daniel, um hebreu, poderia ter um lugar bem posicionado, e eles não. Vamos tirar esse cara de linha, vamos armar para ele. Armaram para Daniel. E ele agora foi condenado à cova dos leões. Mas quando jogaram ele dentro da cova, selaram ali aquela rocha, aquela pedra, colocada na boca daquela cova. E Daniel estava lá. Mas quem estava lá com Daniel? Ele está em toda parte. Não há perigo que você está passando que Ele não possa te socorrer. Às vezes você pensa que o homem pode te socorrer. Muitos que acreditaram nisso não estão nem sobre essa terra mais. Muitos que acreditam, não estou dizendo, irmãos, que estou fazendo apologia de não buscar ajuda do homem, mas estou dizendo para você, busque o Senhor. E você não vai ser decepcionado. Busque o Senhor. E você não vai ser decepcionado. Aonde você estiver, aonde estiver algum problema, um perigo, saiba de uma coisa: Deus vai estar lá com você. Quem crê nisso, levante a mão.
Eu quero que você vá para casa acreditando nisso, nesta palavra que Deus está falando com você. Fica de pé e creia. Se você crê, você pode cantar assim: eu creio que tudo é, e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra, se removerá. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Contigo saltarei muralhas. você pode, você pode. Também Oh, você pode. Exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Eu creio. Eu creio que Tudo é possível, de que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Sabe, irmãos, os montes removerão, se removerão. Sabe, irmãos, eu gostaria que você acreditasse, conforme a palavra de Deus fala. A hora do momento difícil é a hora de você provar. É a hora de você mostrar que você crê no Senhor. Mas às vezes o momento difícil descontrola muita gente. Descontrola, a pessoa fica perdida, achando que não vai dar certo, achando que Deus age da maneira como nós pensamos. Não, irmãos, é sobrenatural. Quando fala sobrenatural, é acima do natural, além do natural, não compara. Quando Deus, no capítulo 1 de Gênesis, começando por ali, e Deus agora começa uma reconstrução, no meu parecer, no meu ponto de vista. Estava tudo fora do lugar, não havia nada ali, tudo fora do lugar, estava um caos, a terra se tornou caótica, mas falava que, o texto fala que o Espírito do Senhor parava sobre a face do abismo, a face das águas. Ali está o Logos e o Rema. Logos
a palavra verbo. E o Logos foi acionado. É quando você fala, é quando você crê, você ora e fala: eu creio que isso pode ser removido, ou eu creio que isso vai funcionar. Quando você fala isso, é o Logos. Mas a fé precisa gerar o rema, o sobrenatural de Deus. Poucos sabem disso. Mas quando você fala, porque Deus, quando Ele fala, haja luz, rapidamente o rema entrou em ação. Houve luz, a Bíblia fala, e houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. O rema, Logos, a palavra. Mas quando Deus fala, as coisas aconteciam. Mas agora eu preciso falar, você precisa falar. O que é que você quer remover da sua vida? O que é que você quer remover do seu caminho? O que é que você quer que aconteça com você? Você tem orado tanto e não tem acontecido. O que é que você quer? É a tua oportunidade. O Logos você tem. A palavra. Eu creio. Mas a sua fé precisa gerar o rema, o sobrenatural de Deus. Aquele rapaz, quando chega onde Jesus estava, ele não podia entrar. Porque seu braço estava ressequido, estava como se fosse lepra, estava mirrado. Mas ele vê Jesus no centro da sinagoga, no meio ali do templo. E ele chega onde Jesus está, se joga aos pés de Jesus e fala assim: se tu quiseres, pode tornar-me limpo. O Logos. E Jesus fala: eu quero o rema ser limpo. Imediatamente a sua pele ficou como de um bebê. Quando Bartimeu chega diante de Jesus, ele gritava, e Jesus disse: traga ele aqui, não impeça. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Logos, eu quero enxergar, Senhor, eu quero enxergar. O Logos, o rema está curado. Vocês estão entendendo, irmãos? Dessa vez eu preciso dar um jeito, eu preciso procurar alguma coisa. Se o Senhor não te resolver, ninguém resolve. Ele está em todo lugar. Não há e não existe lugar aonde Deus não possa estar, Emily. Não existe. Se alguém falar para você, ele não te ouviu a sua oração, é do diabo isso. Porque ele ouviu. Existe o tempo de Deus, a hora de Deus para certas coisas. É nessa hora que muitos confundem a sua vida. O tempo de Deus. Existe situação que o tempo de Deus vai agir. Mas existe situação que é no imediato. A pastora Benedita já orou com muita fé aqui. Só falta você usar o Logos e uma fé para produzir um rema, o sobrenatural acontecer na sua vida.
que Deus está aqui. O que você quer que Ele faça, aonde você quer que Ele haja, Ele quer agir. Que porta você quer que Ele abra? Aonde você quer chegar? O que você precisa? Do que preciso para viver, do que preciso para ser vencedor. Do que você precisa? O que você precisa? Olhe para dentro de você. O sobrenatural de Deus está sobre você. Apenas confirma o que você recebeu aqui pela pastora Benedita. Simplesmente põe a mão na tua cabeça e fala: eu creio. Essa pessoa aqui, fala o seu nome para ele, fala: eu fulano de tal, eu creio na palavra de Deus, eu creio no sobrenatural de Deus, eu creio no mover de Deus, eu creio que eu vou receber o que eu estou pedindo. É você, fala o seu nome. Para Deus eu creio, eu fulano de tal, eu creio. Olha a presença dele aqui, olha que coisa tremenda, olha, ele está agindo. Ele está agindo, ele está agindo, ele está trabalhando. Senhor Deus, a tua palavra é fiel, a sua palavra é verdadeira, a tua palavra é um martelo que despedaça a rocha. Não há nada que possa impedir a tua palavra agir, que é o Logos. Mas o sobrenatural vem da tua parte. Toca sobre cada um nessa noite, confirmando a revelação e a bênção no começo desse culto, para a glória do teu nome, para louvor do teu nome. Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Antes do pessoal cantar, o que vocês vão cantar? Ontem eu estava para a gente encerrar, vai se preparando já. Pode ficar em pé. Eu estava na reunião, Elias Júnior, pastora Benedita, enquanto o pastor Gilmar estava pregando a palavra, chegou um momento que meu espírito saiu. E eu comecei a cantar. Não sei se o Anderson percebeu. Percebeu não, né? Estava perto de mim, nem o Jaime percebeu. Mas eu sussurrava e cantava. Ali naquele lugar. Eu cantava e sussurrava um cântico. E eu cantava hoje também esse cântico. Nós vamos encerrar com ele. A Ele a glória. Já ouvimos a sua palavra. Já confessamos tua palavra. Acreditamos no sobrenatural. E agora só nos cabe dizer a Ele que a Ele a glória.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Oh, com profunda riqueza! Ah, no grande Deus. Quantas coisas sobrenaturais poderão acontecer contigo. Eu queria até mesmo assim, um pouco a primeira parte, esse instrumento, da maneira como eu estava dizendo para ele, diga: a ele a glória, a ele para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória. Igreja, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir você dando glória a ele, acreditando no milagre que te aconteceu hoje. A glória. Um grande coral aqui nessa noite. A ele a glória, para sempre. Mais forte a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória. É para encerrar, irmãos. A ele a glória. Oh, nós acreditamos, Senhor. Você, Paulinha, é isso o seu nome? O Bruno falou para mim, foi apresentado assim. Não tem aqueles que apresentam diante de Deus e saem do mesmo jeito. O que você veio buscar aqui hoje, você vai levar. Porque não tem como se apresentar diante de Deus e sair do mesmo jeito. Um diagnóstico, o médico vai dizer assim, olha, vamos vendo aí. Não é? Vai tomando esse medicamento, talvez isso vai te funcionar. Talvez saia com a mesma dor. Mas quando se apresenta diante desse Deus que falou que hoje, não tem como nós sairmos do mesmo jeito. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Você insondáveis, seus juízos e os seus caminhos. Com profunda riqueza, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. bem forte a igreja, a ele a glória. A ele a glória, 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 a ele
sempre. Amém. Só a Beatriz. Cadeiras vazias, diz assim: Deus, eu creio na sua palavra. No rema. E de jovens, para louvor da tua glória. Pode? Creia no rema de Deus, o sobrenatural. As famílias, vem Carlinhos, vem Nara, vem. Anda comigo aqui, vem. Aleluia. Vem Daniel, vem Neuzinha, vem as famílias, vem os... Oh, aleluia. Oh, as famílias, os casais, vem. Vem Tim, vem Aparecido, vem, vamos andar. Vem Regis. Vamos andar, glorifica a Deus. Pela fé, vem, filha. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vem toda a igreja, vem junto. Para nós encerrar esse culto hoje. Para ele são Vem, Regis. todas as coisas. Caminha pela fé, declara a sua vitória. Vem, irmã Doraci, vem, filha, Doraci. Para ele são todas as coisas. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Com profundas Bem riquezas. forte, vem. Profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Vai andando, a quarta volta. Volta. Das riquezas do saber e o conhecer de Deus. É a quarta volta. Creia pela fé. O sobrenatural de Deus. Seus juízos e os seus caminhos. É a quinta volta de fé. O sobrenatural de Deus. Pra sempre, amém. Oh Deus, nós te adoramos. A Ele a glória. Não cansa não, a fé, pela fé.
É a sexta volta. E na sétima vai cair uma unção sobre a sua vida. Oh, essa unção já está chegando. Quem sente essa unção? Oh, continua cantando. Oh, aleluia. Pra sempre, amém. Na sétima volta, uma unção muito forte sobre a sua vida, e você vai glorificar a Deus. A Ele a glória. Oh, não cansa não. Aleluia. Pra sempre. A sétima volta, e no final dela a glória de Deus sobre a sua vida. Receba de Deus. Levanta as suas mãos para os céus. Aonde você está, a presença dele está aqui nesse lugar. Você pensa naquilo que está atrapalhando a sua vida, que você quer que isso venha sair do seu caminho. Aquilo que você quiser nessa noite, de mãos levantadas, dê o brado de vitória, que a Deus toda a glória. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu recebi de Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Aplauda Ele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Está encerrado, vai com a tua bênção, vai com a bênção para a tua casa. Glória a Deus. Foi o Espírito de Deus que colocou no meu coração para que eu fizesse isso aqui nessa noite. Foi o Espírito do Senhor. E essa pessoa que pede oração, que o Espírito do Senhor vá ao encontro desta pessoa aqui e não deixa cometer nenhum mal. Que Deus visite o Luiz Carlos também na sua casa, a Lídia que estava passando mal. Que Deus esteja abençoando, abençoa seu trabalho, abençoa a sua profissão, a sua saúde. Glória a Deus, que Deus abençoa. Está encerrado, vai na paz. Participe de um de nossos cultos na Igreja Brasil para Cristo de Cajubi. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste lugar. Temos cultos, quinta-feira, às 8 horas da noite. Aos sábados, 8 horas da noite. E aos domingos, às 6 horas da tarde. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe.